Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, celebramos hoje o quarto domingo da Quaresma, o domingo chamado Domingo Letare. Iniciamos o introito da Santa Missa dizendo estas palavras: Letare Jerusalém, alegrai-vos Jerusalém. E no gradual da Santa Missa nós escutamos a palavra, uma oração dizendo: Letato sum, dizendo a tradução: eu me alegrei quando me foram ditas estas palavras, iremos para a casa do Senhor. Como isso deve trazer alegria ao nosso coração, meus amados irmãos, entrarmos em contato com nosso Senhor, em intimidade com nosso Senhor, quando nós nos dirigimos para a Santa Missa para estarmos com Jesus. Nos alegrarmos, meus amados irmãos, a alegria verdadeira que é nós termos Jesus presente na nossa vida. Aquela multidão que seguia Jesus, que estavam há dias o escutando, claro, Jesus realizava curas dos enfermos, mas estavam ali também para escutar a nosso Senhor, serem assim saciados desta grande sede que eles tinham. Devemos ter também cada um de nós, meus amados irmãos, ter esta alegria e esta sede de estar em união com nosso Senhor. O Evangelho é tão rico de significados. O nosso Senhor que atravessa o mar da Galileia, mostrando para nós que nós também, para termos as consolações de Deus, devemos também atravessar o mar das provações e dos sacrifícios. Este mar, meus amados irmãos, que muitas vezes vai ser acometido de tempestades, de grandes ondas, demonstra isso para nós. Devemos passar por isso para termos as consolações de Deus. Jesus que sobe ao monte, depois de atravessar o mar, Jesus sobe ao monte. Para nós também nos unirmos a nosso Senhor, o monte sempre é este lugar de contato com Deus, e Jesus era um lugar que nosso Senhor gostava de estar, no monte, para rezar. Ali ele sentou e falava com seus discípulos. Demonstra para nós também, meus amados irmãos, que para entrarmos em contato com nosso Senhor, em oração, em intimidade com Deus, nós devemos deixar embaixo do monte tudo aquilo que nos distancia de nosso Senhor, tudo aquilo que não compete, que não condiz com a vida de cristãos. Nosso Senhor realiza a multiplicação dos pães, mas não realiza esta multiplicação antes de ter a parte humana, os 5 pães e os 2 peixes. Deus, meus amados irmãos, que não vai realizar milagres na nossa vida se não existir de nós também a nossa parte que vamos entregar para Deus. Como diz Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós não nos salvará sem a nossa colaboração. Deus espera de nós então, meus amados irmãos, a nossa parte. O que é esse pão que nós vamos entregar a Deus? Talvez é o nosso tempo. Talvez dedicamos o nosso tempo a tantas outras coisas fora de Deus e não dedicamos o tempo necessário para a nossa oração, o tempo necessário para Deus. Talvez fazemos as nossas orações corridas, talvez já fazendo com outras coisas o nosso dia e não paramos para rezar. E é preciso esta generosidade de entregarmos esse tempo para nosso Senhor. A falta de generosidade muitas vezes é falta de confiança em Deus. Talvez nós falamos, por que rezar mais?
Porque ir mais à Santa Missa, isso é para depois que eu já estiver velho? Não, meus amados irmãos, é para cada um de nós. Se amamos a Deus, queremos fazer mais, e o fazer menos é falta de generosidade. A multiplicação dos pães faz uma referência à Eucaristia. E como nós deveríamos amar a Eucaristia e sentir falta de não podermos comungar. Se não sentimos falta, meus amados irmãos, é porque nos falta fé. É porque algo de errado está em nós. Deveríamos ter sede da Eucaristia. É Jesus que vai nos completar. É Jesus que vai nos dar essa verdadeira alegria e matar essa sede de felicidade, essa sede de eternidade que existe no coração humano. Deveríamos tanto valorizar a Santa Missa, de chegarmos sempre a tempo, de assistirmos desde o início da Santa Missa até o seu final. E por que, meus amados irmãos, a primeira parte da Santa Missa, com as orações ao pé do altar, é a preparação para o sacrifício, onde nós vamos pedir a Deus o perdão dos nossos pecados, vamos escutar a sua palavra, vamos escutar a explicação da palavra de Deus. Deus vai nos falar pela sua palavra. No segundo momento, nós vamos ter o ofertório, o oferecimento, o padre que oferece o pão e o vinho, o momento que nós vamos fazer a nossa oferta, oferecer a Deus a nossa vida, oferecer a Deus o nosso coração, oferecer a Deus, meus amados irmãos, o que nós temos, o que nós somos, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, os nossos projetos, os nossos sonhos, nós colocamos juntamente com o sacerdote no momento do ofertório, no momento do oferecimento, colocamos na patena, fazendo assim a nossa oferta. Depois temos o prefácio e temos o cânon da Santa Missa. E neste cânon vai ser realizado a consagração, a parte mais importante da Santa Missa. Jesus que se torna presente no altar. Realiza mais uma vez o seu sacrifício por nosso amor, agora de modo incruento. É a transubstanciação. Jesus se torna presente realmente na hóstia consagrada. E depois a comunhão, onde nós vamos receber a nosso Senhor. E como é importante, meus amados irmãos, este momento da comunhão, que é participarmos do sacrifício de Jesus, o próprio Cristo que vem ao nosso coração, deveríamos ter sede e fome de nosso Senhor. Às vezes trocamos a Eucaristia por muitas outras coisas. Trocamos a Eucaristia, talvez por uma praia. Trocamos a Eucaristia por uma bebida. Trocamos a Eucaristia pelo prazer, pela sensualidade. Por tantas outras coisas nós trocamos a Eucaristia. E se trocamos, meus amados irmãos, estamos invertendo valores na nossa vida. E nosso Senhor vai nos dizer: se não comerdes deste pão e não beberdes do meu sangue, não tereis a vida eterna. Se queremos chegar ao céu, precisamos nos alimentar da Eucaristia. Assim como nós nos enfraquecemos sem o alimento material, assim também nós nos enfraquecemos sem fazer parte, sem comungarmos, sem fazermos parte da Eucaristia. Que nós possamos pedir no dia de hoje a graça ao nosso Senhor, a graça de termos essa verdadeira alegria. Já estamos tão próximos da Páscoa. O que mudou na minha vida neste tempo, até o dia de hoje? Será que eu já, com os meus propósitos, eu mudei de vida? Ou preciso ainda melhorar, fazer algo para melhorar? Que eu possa procurar fazer um bom exame de consciência, fazer uma boa confissão, para poder também participar do sagrado banquete. Jesus que se faz presente para ser o nosso alimento. Não percamos essa oportunidade, meus amados irmãos. Aquela multidão estava sedenta e procuraram a Jesus.
nós devemos, como católicos, como verdadeiros cristãos, também estarmos sedentos de nosso Senhor, de procurarmos sempre a Jesus, comungarmos, sempre também fazemos visitas ao Santíssimo, que sejam esses bons propósitos que possamos fazer na nossa vida no dia de hoje, nesta Santa Missa. Dar o devido valor a nosso Senhor, a Eucaristia. Também atravessarmos o mar da nossa vida, das tribulações, das dificuldades, das provações, para termos as consolações de Deus. Subirmos ao monte para nos encontrarmos com nosso Senhor. Deixarmos embaixo tudo aquilo que nos distancia de Deus. E assim, na união com nosso Senhor, nós termos a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.